Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é urgências e emergências traumáticas. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão lesões graves e hemorragias, fraturas, entorses e luxações, distensão muscular e transporte de acidentados. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar situações de urgência e emergência traumáticas, entender os mecanismos relacionados a essas situações, aplicar corretamente as técnicas de primeiros socorros. Primeiro, vamos falar sobre hemorragia. Existem 3 tipos de sangramento que devem ser identificados, pois alguns deles podem ser fatais. O primeiro tipo de hemorragia é a capilar. Na hemorragia capilar, a presença de sangue é muito pequena e a velocidade em que ocorre esse sangramento também é uma velocidade em que não causa risco de vida para a vítima. Já de sangramento venoso, a quantidade de sangue já é maior, porém com a compressão adequada também é uma situação que não traz risco de vida à vítima. Já na hemorragia arterial é fácil de ser identificada, pois o sangue sai em jatos e a quantidade de saída de sangue é abundante. Nessa situação, a interferência do socorrista é fundamental para a sobrevida da vítima. Como a gente pode abordar o tipo de hemorragia e contê-la? Bom, o caso mais grave que a gente acabou de falar é a hemorragia arterial. Então, existem 3 maneiras da gente conter esse tipo de hemorragia. Primeiro é com a pressão direta na artéria. Com o auxílio de um pano limpo, de uma compressa limpa, você vai posicionar essa compressa diretamente sobre o ponto de saída do sangue e fazendo uma pressão constante até a chegada da equipe especializada ou encaminhar essa vítima até um serviço especializado, um hospital. Se houver o encharcamento dessa compressa ou desse pano, você nunca deve retirá-la. Você vai colocar uma em cima da outra, nem que faça um bolo, mas nunca remova, porque senão você vai estar tirando o tampão natural que o organismo faz e facilitando a saída novamente desse sangue. Um outro ponto de controle dessa hemorragia é a pressão de um ponto, uma artéria que está acima desse sangramento. Então vamos imaginar que a saída do sangue está aqui na minha região do pulso, porém, mesmo com a pressão direta, eu não consigo conter essa saída. Eu vou localizar uma artéria que esteja acima dela e a gente consegue localizar a artéria com o toque do dedo e sentindo o local pulsar. Localizando a artéria, eu pressiono fortemente até que a saída de sangue da região abaixo dessa pressão cesse. Uma outra situação que eu posso utilizar para uma hemorragia arterial grave é a utilização do torniquete, mas a gente vai ver no slide mais para frente. Existe um tipo de sangramento que é bem comum e que a gente tem que discutir aqui, porque ele é utilizado de maneira errônea, que é o sangramento nasal. Geralmente, nesse tipo de sangramento, as pessoas pedem para que a vítima levante a cabeça, quando o correto é fazer o contrário. Então, imagina que você está com uma vítima com uma secreção, uma saída de sangue abundante pelo nariz. Se você elevar a cabeça da vítima, esse sangue vai vir pelas vias aéreas e pode causar obstrução de vias aéreas. E aí evolui de uma hemorragia para um engasgo. Então, o correto a fazer é tapar as narinas e pedir para que a vítima abaixe a cabeça. E assim você permanece até a parada dessa hemorragia, dessa forma. Uso de torniquete. Bom, antes ele era proibido, mas desde 2007 ele voltou a ser utilizado, porém somente em situações extremas, como o caso de amputações totais. Então, se eu tiver uma presença de um sangramento abundante em que houve a amputação de um membro, eu só vou conseguir conter o sangue utilizando o torniquete. E aí a
presença do serviço especializado quanto antes é um fator fundamental para a sobrevida da vítima. Uma outra situação que ocorre nas emergências traumáticas são as fraturas. Existem dois tipos de fraturas: as fraturas fechadas, ou a fratura interna, e as fraturas abertas, as fraturas expostas. É fácil de identificar porque uma tem exposição de osso. E no caso de uma fratura exposta, o socorrista não pode reposicionar esse membro, alinhando ele novamente à posição anatômica, porque pode haver ruptura de vasos importantes e causar uma hemorragia e colocar a vítima em risco. Então, nessa situação, o correto a fazer é chamar o auxílio de um serviço especializado ou, se houver equipamentos apropriados para transportar essa vítima em segurança, fazer o transporte o mais rápido possível. No caso da fratura interna, a gente consegue identificar porque o membro afetado sofre um desalinhamento. E aí, a mesma situação. Se você posiciona esse membro na posição correta novamente, uma fratura que antes era interna pode evoluir para uma fratura exposta e comprometer ainda mais a situação da vítima. Então, mesma situação, vou promover um conforto, uma imobilização, mantendo essa posição em que a fratura deixou o membro e vou encaminhar essa vítima o quanto antes ao serviço especializado, se eu tiver equipamentos apropriados para isso. Já na situação de entorse, luxação ou distensão muscular, você vê que o membro afetado não teve um desalinhamento e nem a presença de ossos, indicando uma fratura exposta. Então, numa situação de um entorse, você pode utilizar alguns meios de promover conforto para essa vítima, como o uso do frio, o frio colocado diretamente sobre o local da luxação, em que está inchado, em que houve um edema, e aí você pode também imobilizar. Nesse caso, se não há presença de fraturas, a imobilização vai promover um conforto e minimizar a dor, além do que a vítima vai poder ser transportada até o serviço especializado com um conforto maior. Além do gelo e da imobilização, se for um membro que for afetado, como o braço ou perna, você pode deixar ele elevado. Assim facilita o retorno venoso e diminui o inchaço na região, consequentemente diminui a dor. Uma situação muito comum é ter que transportar a vítima. Porém, você tem que ter certeza que não há nenhum tipo de lesão. Como já falei antes nos outros slides, você tem que transportar com equipamento apropriado, colar cervical, prancha rígida. Se não tiver disponibilidade desses materiais e não souber como utilizá-los, somente o serviço especializado pode realizar esse transporte com segurança. No entanto, se a vítima não tem nenhuma lesão aparente, você presenciou a queda ou a situação e viu que não há risco de lesão, essa vítima pode ser transportada de duas formas, com uma pessoa carregando no colo ou em duas pessoas utilizando, por exemplo, a técnica da cadeirinha. Duas pessoas com os braços cruzados e a vítima senta e se posiciona apoiando as mãos nos ombros dos dois socorristas. Para o caso de transporte com pessoas acidentadas, como eu já falei no slide anterior, precisa haver equipamentos específicos, como o colar cervical e a prancha rígida. E aí, os socorristas em conjunto movimentam essa pessoa em bloco com a coluna cervical totalmente alinhada com o corpo e aí sim fazendo um transporte com segurança. Eu trouxe aqui uma dica agora para vocês verem como é grave os casos de queda que a gente encontra no Brasil. Então, nesse site você pode acessar, verificar quantos casos existem e quanto a atuação do socorrista é importante no caso de lesões.
Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre urgências e emergências traumáticas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de frequentar nossas redes sociais e até a próxima!